Vamos apresentar uma pesquisa em banco de dados de proteínas, orientado pela professora Rosângela Curi Pedrosa, de Bioquímica aplicada em enfermagem. Nossa dupla é composta por Maiara Gomes Chaves e Yasmin Ferreira. A nossa proteína é a Human Transglutaminase 2. O organograma da nossa pesquisa conta com o acesso nos seguintes sites. Primeiro, Atlas de Proteínas Humanas. Segundo, Protein Data Bank. Terceiro, PubChain. Quarto, Protein Plus. E o quinto, EdMedLab 3.0. Agora vamos falar os dados da nossa proteína. Como encontramos ela no Atlas de Proteínas Humanas, Human Transglutaminase 2, TGM2, como encontramos ela no Protein Data Bank pelo seu código 3LY6, como encontramos pela nomenclatura do seu ligante no PubChain, adenosina 5-trifosfato ATP, como encontramos ela pelo seu ID no PubChain 5957. Vamos localizar a nossa proteína no Atlas de Proteínas Humanas, onde iremos conhecer as suas características e onde ela se localiza. Ao pesquisar a sigla da nossa proteína no Atlas de Proteínas Humanas, encontramos apenas uma opção sobre a nossa proteína em questão. Abrindo as abas sobre elas, a gente vai encontrar um pequeno sumário sobre todas as características gerais dela. No Atlas de Proteínas Humanas, conseguimos ver a expressão da proteína Human Transglutaminase 2 por tecido, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. A proteína Human Transglutaminase 2 se expressa em muitos tecidos. Agora conseguimos ver a expressão no trato gastrointestinal, que é de nosso interesse. Continuando no HPA, Atlas de Proteínas Humanas, a gente consegue ver as células que mais se expressam no trato gastrointestinal, que são as células glandulares encontradas no estômago. No single cell, encontramos as células por tecido, mas como citado anteriormente, as células de interesse são as células glandulares, que mais se expressam no trato gastrointestinal. A maior manifestação da nossa célula é no pâncreas. Esse mapeamento do pâncreas, onde vamos visualizar vários conjuntos de células que contêm a nossa proteína. Tem uma grande concentração do conjunto de células mistas no C4. Essas células podem ser exócrinas ou células endócrinas, entre outras. As células glandulares, exócrinas e endócrinas têm como função principal a produção e a secreção de substâncias e elas compõem as glândulas do corpo. Em relação à localização da Human Transglutaminase 2, é expressa no citosol e na membrana plasmática. E na imagem ao lado, conseguimos visualizar a nível microscópico, sinalizado em verde, onde nossa proteína se localiza, como dito anteriormente, na membrana plasmática e no citosol. Interações proteína-proteína. Na aba do Subcell Location, encontramos onde se localiza as proteínas que fazem interação com a TGM2. A proteína que tem mais interação com a Human Transglutaminase 2 é a HeLa, e as interações acontecem no citoplasma. Na aba Predicted Location, as interações proteína-proteína acontecem no meio intracelular. Ainda em interações proteína-proteína, temos especificidade dos tipos de células e no Protein Class podemos ter uma noção da classe da proteína, onde a TGM2 é uma enzima. Nesse slide, iremos observar a estrutura tridimensional computacional preditiva da Human Transglutaminase 2. Explorando a estrutura da Human Transglutaminase 2 no Protein Data Bank. Características gerais da Human Transglutaminase 2 pelo Protein Data Bank. Nome científico: Human Transglutaminase 2. Código no Protein Data Bank 3LY6. Classificação: transferase. Organismo onde foi isolada a proteína: Homo sapiens. Organismo onde se expressa a proteína: Escherichia coli. Resolução do cristal pelo Protein Data Bank 3,14 angstrom. No Protein Data Bank encontramos a estrutura primária da Human Transglutaminase 2. Ela possui 697 aminoácidos.
E abaixo, encontramos a sequência FASTA da proteína, na sua estrutura primária. Estrutura secundária da Human transglutaminase 2. Ela possui duas cadeias, sendo uma B e a outra C, e ela não sofre mutações. Genoma da Human transglutaminase 2. Tem localização do gene da Human transglutaminase 2 no cromossomo 20, como mostrado no gráfico abaixo. Estruturas terciárias e quaternárias da nossa proteína no Protein Data Bank. Estrutura terciária quaternária no MOL WebGL. Estrutura terciária quaternária no JSMOL JavaScript, com sua curvatura beta, beta preguiada e alfa-hélice. Estrutura terciária e quaternária no JSMOL JavaScript. Em vermelho, regiões hidrofóbicas da nossa proteína. Em azul, regiões hidrofílicas. Estrutura terciária e quaternária no JSMOL JavaScript. Representação dos aminoácidos por cor, conforme o código Dye-Hoff. Sequência FASTA. Estrutura terciária quaternária no JSMOL JavaScript. Representação da proteína em Spacefill. No Protein Data Bank, a gente começa a conhecer o ligante da Human transglutaminase 2, adenosina 5-trifosfato, ATP. Conhecendo o ligante. Para conhecer melhor o nosso ligante, adenosina 5-trifosfato, ATP, vamos usar o site PubChain. Características gerais do nosso ligante, adenosina 5-trifosfato, ATP. Ao lado temos uma imagem da estrutura química em 2D. Abaixo temos o nome químico, a fórmula molecular, SMILES, nome trivial e sinônimos. Também temos o PubChain Seed, código onde a gente conseguiu achar essas características, que será 5957. Ainda no PubChain, conseguimos observar as estruturas em 3D do nosso ligante adenosina 5-trifosfato ATP. Na primeira imagem, temos a sua estrutura em 3D em ball e stick. Na segunda, apenas em ball. E na terceira, em space filling. Conhecendo a interação entre proteína e ligante no site Protein Plus. O ligante que iremos falar é o ATP A700. Nesse slide, podemos visualizar o ligante em Spacefill e a proteína TGM2 em Cartoon, ligante em Ball Stick e proteína TGM2 em Spacefill. Como citado anteriormente, nesse visualizador, o ligante apresenta estrutura em Ball Stick e a proteína TGM2 em Cartoon com Surface. E para diferenciarmos tais estruturas, em branco é o esqueleto de carbono, em vermelho a proteína e colorido o ligante. O nosso ligante ATP está na fenda e não dentro da rede do Pocket, porque está sempre sendo transferido para outra proteína. Na seta em destaque seria visualizado o nosso Pocket contendo a ligação. Ainda no Protein Plus, podemos visualizar os aminoácidos mais abundantes no sítio da ligação, que são a leucina e a isoleucina. E ao lado, podemos visualizar a estrutura 2D da isoleucina e da leucina. E por último, do site Protein Plus, é possível visualizar na aba PosiView os principais aminoácidos do sítio de ligação, que são fenilalanina 174, tirosina 583, arginina 476, argina 478, glicina 480 e valina 479, além de suas interações hidrofóbicas e ligação de hidrogênio. Agora, no site IADMET-Lab 3.0, vamos conhecer a farmacocinética, a toxicocinética e propriedades físico-químicas do ligante.
Ao pesquisar sobre o nosso ligante, conseguimos ver suas características gerais: estrutura, absorção, toxicidade, propriedades físico-químicas, distribuição, metabolismo, química medicinal, excreção e regras do toxicóforo. Ao clicar em toxicidade do ligante, conseguimos visualizar essa tabela, e essa tabela pode apresentar características da toxicidade em diferentes regiões do composto. Ao apertar no primeiro triângulo vermelho sinalizado, ele vai nos mostrar, na parte destacada do ligante, a toxicidade, carcinogenicidade ou mutagenicidade. Conseguimos ver também, nas partes destacadas, que ele pode causar irritações na pele. Ele também não é biodegradável, como conseguimos visualizar nas partes destacadas. Muito obrigado pela sua atenção em ver nossa pesquisa em banco de dados de proteína sobre a Human Transglutaminase 2.